Agora, com o nosso Excel, nesse nosso segundo momento, qual seria a ideia? A ideia seria que a gente abrisse uma discussão com os alunos separados em grupos e a gente conversasse. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para eles é o que era o B? E qualquer grupo que queira eh, responder tudo bem. E daí, a partir da primeira resposta, eu perguntaria para o outro grupo se seria a mesma coisa. E é claro que seria, né? Para os dois funciona o preço fixo. E daí, depois de sabermos disso, eu perguntaria para eles o valor. E daí, no caso, o preço fixo na situação um do prestador de serviços que cobra R$ 12 a visita é R$ 12. E no caso do prestador, vamos resolver primeiro o de 12 para ficar mais claro. A partir do momento que a gente coloca o de 12, a minha equação ela já muda, porque o nosso Excel ele está articulado para isso. Então, os alunos já vão ver o gráfico mudando. E em seguida eu perguntaria para eles o que seria o A. E eu gostaria que acontecesse a mesma coisa e eles percebessem que, independente dos valores, o meu problema não mudou e, por isso, o meu coeficiente angular continua sendo a mesma coisa. E daí, outra coisa é que, além do coeficiente angular ser a mesma coisa, ele também vai ter o mesmo valor, que é 4. E a partir do momento que eu sei o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear, eu já tenho o meu gráfico resolvido, a minha equação já aparece e a minha tabela já está preenchida. Que nem mágica, tenho certeza que eles queriam que fosse assim na prova deles. Mas daí o que eu quero conversar com o aluno? Por que que a gente fez isso? Para começar, a minha equação ela já estava programada para pegar essas localizações, e aqui a gente tinha a equação também, né? Ela está escrita com a localização das células, mas é a equação, né? O primeiro é a minha o primeiro é o meu coeficiente angular, depois o meu x dessa coluna aqui, e mais o meu coeficiente linear. E então eu estaria assim, né? Eu falaria para os alunos compararem e tudo mais, ver que interessante. E o que pega para mim para eu querer ter feito isso tão rápido, tudo articulado, preenchendo uma única informação? Para que eles percebessem que é tudo dependente mesmo, tipo, não é uma coincidência. Mas matemática é que nem mágica, né? A gente consegue fazer muitas coisas com pouca informação. E eu poderia fazer isso no papel ou na lousa, mas como eu já disse, isso demoraria tempo. E eu acho que nesse tempo muitos alunos poderiam eh, desviar a atenção e perder essa articulação tão perfeita que existem entre eles. Então eu acho que o software é perfeito por ter essa rapidez. E daí, depois de fazer isso com 12, eu faria com 20. Nesse caso, o preço fixo é 20, o adicional por hora de trabalho também vai ser de R$ 4, e a partir dessas duas informações, completa-se a equação, o gráfico e a tabela. Terminando esse momento, mostrando para eles que aqui é a mesma coisa, né? É a fórmula que foi escrita, considerando o meu coeficiente angular igual a 4, o meu x nessa coluna e o meu y e o meu coeficiente linear igual a 20. Depois de explicado tudo isso, igual no anterior, eu gostaria de perguntar se eles percebem alguma semelhança entre os gráficos. E eu começaria, tipo, se ninguém falasse nada, eu gostaria de falar se o coeficiente angular é o mesmo, vocês conseguem perceber a mesma inclinação da reta? E percebendo a mesma inclinação da reta, né? Se eles tivessem dificuldade em ver isso, a gente poderia literalmente desenhar um ângulo. No Excel fica difícil, mas no projetor seria fácil, porque a gente consegue ver esses retângulos e eles têm a mesma medida por programação e é sempre a diagonal, né? E outra coisa que eu gostaria que a então, sabendo que essa minha angulação é igual, que a reta segue a mesma direção, gostaria de questioná-los novamente, se ainda não apareceu a resposta, sobre qual é a diferença.
Eu espero que alguém diga que um deles começa no 12 e o outro começa no 20. E daí eu gostaria de chamar a atenção deles, que é exatamente essa a grande diferença, né, entre essas duas retas, que é como se elas seriam paralelas e elas só cortam o eixo y em um ponto diferente, que é justamente o meu coeficiente linear. E tendo isso, eu acho que esse seria o que demoraria um pouquinho mais de tempo para conversar com ele, dependendo de quanto tempo demorasse, teríamos que fazer indagações diferentes, né, para chegar nesse resultado, porque eu gostaria muito que surgissem deles mesmo essa investigação e a solução disso. A segunda parte que eu gostaria de conversar com eles nesse momento é se o meu gráfico pode assumir valores negativos, se eu posso simplesmente continuar a minha reta para o segundo quadrante. Eu gostaria que alguém respondesse que sim, e eu pudesse perguntar por que sim, e daí, a partir da situação, falar se existe alguma situação em que o técnico de informática devolve dinheiro, né, para o contratante. Para sempre eles considerarem a situação na hora de resolver uma questão, porque a gente às vezes esquece que o letramento matemático é uma função do professor de matemática e não do de português. Então é importante que a gente consiga ensinar isso. Então, é isso, basicamente, esses são os 2 momentos da atividade. Espero que esteja aprovado. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde.